Eu tenho muitas amigas que são novas convertidas também, que vieram do mundo artístico e que falam: "Ai, Kai, eu comecei a pôr, eu estou recebendo, mudando, né, meu conteúdo, eu estou recebendo tanta crítica, Meu eu estou Deus. perdendo seguidor, eu estou perdendo isso, aquilo". Eu falo: "Você consegue falar de outra coisa?". Eu já falo: "Não, eu Eu não vivo isso, consigo". eu vivo Jesus. Então Tem eu o que fico muito, fazer. eu falei: "Então é isso, então você vai continuar e você vai persistir, que as pessoas certas vão chegar, as portas vão se abrir". Amém. E eu falo isso para Assim. você que está também aí, você que pode ter mudado no seu trabalho, mudado a tua forma de se comunicar, mudado as tuas amizades. Deus coloca uma chama no nosso coração. Jesus, Espírito Santo, quando ele vem habitar, a gente muda realmente completamente. E é um amor tão grande, é um amor tão grande, mas que não reduz as provas que a gente vai ter que passar. E muitas vezes a nossa batalha vai ser emocional, vai ser mental. A gente vai batalhar contra um mundo que pensa diferente de nós. Mas esse amor, se ele aumentar e se ele for tão grande quanto essa sede que a gente tem pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que Deus vai te capacitar para você persistir, para você continuar. E Ele vai te dar sinais, Ele vai te mostrar você está no caminho certo. São sinais que talvez a plateia, as pessoas que você convive, não vão enxergar. Mas persista olhando para dentro, olhando para essa chama que vem do alto. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Foque em Jesus. Foque em Jesus e vai. Foca no propósito. Né? Acho que o propósito move a gente, o propósito que vem dele, não o nosso propósito, nossos sonhos, move a gente para um caminho mais leve, sabe? Mais sem cobrança, sem aquela expectativa de conquistar, é mais leve. Eu me lembro eu vou até falar da minha gravadora hoje, porque foi algo muito de Deus, assim. Quando eu tava começando com o canal, já tava assim, tava grandinho, 300 mil na época. E eu recebi nós recebemos uma mensagem no YouTube, eu nem sabia da opção que o YouTube tinha de receber mensagem, você podia responder. Meu esposo não leu, não abriu a mensagem pelo YouTube, e era um convite para fazer parte da gravadora, isso há 7 anos atrás. 7 anos atrás, e ele não viu, 8 meses depois, ele abriu essa mensagem e falou: "Poxa, amor, olha aqui, recebemos um convite da Muzile", já era uma gravadora muito grande na época, foi como a gente não viu a mensagem, eles contrataram a Isadora, então eu falei: "Poxa, que oportunidade que eu perdi", e eu questionei tanto a Deus, eu falei: "Deus, eu tô aqui na minha cidade, a gente trabalhando com o que a gente tem, sem muito recurso, e surge uma oportunidade, meu namorado na época, não lê a mensagem". Aí foi um tempo, assim, de entender que não era o tempo, mas eu fui entender isso hoje, né? Não era o tempo, não era o momento. Eu acho que foi tempo pra eu poder ter isso como testemunho hoje. Acontece pra gente ter testemunho. Hoje eu vejo que eu ainda não estava madura espiritualmente. Eu falo porque não é só entrar numa gravadora. Você entra, você tem um projeto que você tem que lançar, você tem um propósito firmado que você tem que derramar sobre as pessoas, que você tem que defender. Não é só gravar música. Então eu falo, aquela época o Senhor estava moldando a gente, estava lapidando a gente ainda, para trazer a gente para São Paulo. E aí, depois de 8 anos, a gente muda para São Paulo no pior ano possível que a gente poderia mudar, que é o ano da pandemia, e a gente recebe de novo o convite. Eu falo: "Poxa, Deus, agora tá persistindo". Tá persistindo, amém, eu vou, Senhor, porque eu senti muita paz de ir também. Qual foi o pior momento que você acha que até hoje você passou? A maior provação, onde você precisou realmente se apoiar em Deus e você viu Ele ali do teu lado? Olha, quando eu comecei a cantar, foi cantar mesmo, ministrar, pegar o microfone e ter a liberdade de fazer todo o louvor, foi com 17 anos. E porque foi um ano depois do canal, né, que eu comecei a gravar no canal. E eu comecei a ter muita dificuldade de ouvir os tons das músicas. E eu não entendia, tipo, você tocava uma música e meu ouvido não entendia aquele tom. E eu acabava semitonando, cantando a música totalmente fora do tom. Só que na hora eu falava assim, pode ser porque eu não estudei música ainda, eu comecei a cantar mais tarde, meu ouvido não tá familiarizado com a música tanto quanto uma criança que começa a cantar com 3 anos de idade. Tem crianças 3 anos lá louvando e eu não, gente, eu me escondia. E foi aí que foi um ano, Karina, um ano assim muito difícil para mim como adolescente. Eu me sentia adolescente na época ainda, né? 17 anos eu me sentia menina. Foi muito difícil porque
eu fui meio que incentivada pelo meu namorado na época a cantar. Eu ainda não tinha formado aquela paixão pela música ainda. Eu tava, tava sendo construído esse desejo de cantar por causa do medo. E eu falava, Deus, eu nem queria cantar. Eu chegava no quarto e falava, eu nem queria cantar, Deus. Você tinha algum outro sonho ou achava que tinha alguma outra habilidade fora isso? Você acredita que não? Daí você não queria cantar e não queria fazer nada, Mari? Não, mentira. Eu vou defender aqui a minha pessoa. Eu gostava muito de animal na época. Aí, então, veterinária. Veterinária. Pronto, achei. Só que não deu tempo nem de pensar em fazer alguma coisa na faculdade, estudar, porque eu tava estudando ainda, conheci meu esposo, a gente começou na música, se dedicou, a família não aceitava, porque... Podia abrir um pet shop. Podia, né? Mas hoje a gente pode investir em várias empresas, né? Bota algumas pessoas pra trabalhar e pronto. E me perdi, vamos lá. Não, e daí você não tinha nada em vista. Não, sim. Você estava descobrindo algo para fazer. Quando eu conheci ele, foi onde que ele, através de Deus, acredito, né? O Espírito Santo ativou esse ministério musical. Pronto, a gente só queria fazer isso. Eu não queria fazer mais nada, você eu queria estudar. Naquilo e os meus pais, os meus sogros também, você não vai estudar, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não, eu quero música. Porque eu sei, a partir isso veio dele, né? Ele entendia que pra dar certo a gente tinha que ser constante. Sim. Não dá pra dividir, não dá pra eu tentar ser uma veterinária. Desistir toda hora. Não. Tinha que persistir era em ir algo. Com a cara e coragem, com tudo que a gente tinha ali e se dedicar. E nesse tempo aí, quando eu me vi errando muito, não conseguindo cantar, às vezes eu acertava de 4 uma música e todo mundo via na igreja que eu errava. Não tinha como fugir disso, gente, não tinha como. E eu ia embora chorando, falava, Deus, eu nem queria cantar, eu estava fugindo disso, o Senhor me trouxe para esse lugar para cantar e eu não consigo cantar, deixa para outras pessoas, tem gente tão mais preparadas, que cantam melhor, que sabem fazer, que são estudadas. E só que ali o Espírito Santo é muito perfeito, né? Você entendia que era um direcionamento, era um porque tipo, continua. Porque eu voltava para tentar fazer de novo. O Espírito Santo me dava uma paz que na época eu não sabia, né? Que eu não tinha uma resposta, tipo, filha, acalma o seu coração. Não, eu sentia paz. Vai ficar tudo bem. Eu sentia essa paz. E eu voltava para ministrar de novo. E eu passava pro mesmo problema. E eu ia embora chorando. E eu questionando Deus, por quê? Eu falava, Rui, eu quero fazer, mas eu não consigo. Meu ouvido não entende que é essa nota. E ninguém conseguia me ajudar, Karina. Ninguém conseguia me dar o tom. Só que aí o meu esposo falou, Mário, vamos esperar. Vamos parar um tempo para estudar. Vamos ver o que você tem, por que você não consegue. Estuda música, vamos estudar violão. E eu sentia que eu tinha muita dificuldade de ouvir bem as pessoas. As pessoas falavam num nível assim, um volume legal, e eu ficava, oi. Eu não entendia algumas palavras. E eu falei, olha, eu falava alto também na época. Vamos fazer um teste de audição? Vai, né? Não esperava, tá? Sim. Eu fui sem saber que eu tinha um problema. Cheguei lá, o médico falou, olha, você só tem 10% de um ouvido. O outro é perfeito, é 100%, mas um ouvido, ele é totalmente danificado. E por que depois de 16 anos, por que eu fui perceber depois de 16 anos? Porque pra fala, pra eu me comunicar com você, até dava. Sim. Algumas palavras eu não entendia, mas dava. Mas quando se a gente fala de música, sim, a gente precisa ter um ouvido melhor para identificar as notas. E foi aí que eu descobri, porque eu precisei muito mais do meu ouvido, sim, do que antes. Sim. E hoje eu vejo, né, o quanto a minha perda auditiva me prejudicou na escola, a atenção, o aprendizado. Me prejudicou muito e eu fui perceber isso depois que eu descobri. E quando eu descobri, pra mim foi difícil, porque eu falei, poxa, eu vou ter que usar aparelho auditivo. Eu tinha esse preconceito, né? Era muito imatura. Gente, sempre que eu falo é porque era uma adolescente que não entendia nada, tá? Eu falava, aparelho auditivo é pra idoso, como que eu vou usar? Como as pessoas vão ver que negócio grandão no meu ouvido? E depois eu fui comprar, ganhei meu primeiro aparelho auditivo, era pequenininho, era um fone de ouvido. Aí eu falei, não precisa ficar nesse desespero. Só que nesse ano foi muito difícil, esse ano de não poder cantar, estudar. Eu comecei a criar muita insegurança, muitos medos, porque como eu errei muito, depois de conseguir, eu estudei violão, aí eu consegui já entrar no tom, eu já conseguia fazer beleza. Só que a insegurança e o medo de errar vinha de tal forma que isso vinha, eu tive que expulsar isso depois de um tempo, porque eu sabia que era o medo de falhar, né? Fala, vou subir lá, agora aqui tá bom, chega lá, vou errar tudo. Algo, né? O que vão pensar? E eu sentia que era muito o diabo julgando, você vai errar, você não consegue, você não faz nada direito. E eu subia assim, tremendo pra ministrar. Eu já sabia fazer. A gente tem as técnicas, né, de solfejar antes, pra ter segurança. Até hoje eu solfejo pra ter segurança se eu tô no tom certo. E teve um dia
depois, teve um dia que eu fui subir pra ministrar e eu tava muito nervosa. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí eu repreendi, eu falei, eu te repreendo agora, Satanás, você vai sair daqui agora, para com essas mentiras. Eu sei que talvez se eu errar, se eu não ouvir, se meu ouvido não ser suficiente aqui, porque talvez o retorno não esteja bom, o fone não esteja bom, quem vai ouvir por mim é Cristo. Ele que vai ouvir por mim, ele é a minha audição. Se minha voz falar, ele é a minha voz. Se talvez, eu era muito nervosa também, eu tinha muita vergonha para ministrar, de falar. Eu falei, se faltar palavras, quem fala é Deus. Então, nesse dia, eu determinei que ele saísse. Eu te repreendo agora, porque vinha muitos pensamentos, sabe? Sim. E nesse dia foi a primeira vez que eu consegui cantar segura, sem medo de errar. Sim. Porque eu falei assim, se eu errar, amém, tudo bem, é normal você errar. Porque quando você passa um tempo errando, você não aceita errar, sabe? Isso é muito ruim. Hoje eu falo, às vezes eu tô cantando na minha igreja, ministrando, e às vezes eu erro uma coisinha, às vezes só a letra, às vezes só o tempo, e eu falo, eu não aceito, eu vou embora mal, eu não aceito, eu não podia ter errado, mas gente, é normal você errar. Acaba ficando mais perfeccionista, né? Detalhista. E você não aproveita o tempo, você não aproveita o momento. Só que é outra coisa que eu estou vencendo. Gente, é luta atrás de luta. A gente precisa vencer todo dia um gigante.